Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá, eu sou a Marta Machado, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito, e sou atualmente, desde janeiro de 2023, no governo Lula III, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça. Sou uma mulher de pele clara, venho de uma família de negros, indígenas e europeus, tenho cabelo encaracolado preto, estou usando uma camisa branca e um brinco dourado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o professor Maurício Dieter e a aluna Vitória Carolina, que pelo Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Universidade de São Paulo me convidaram para essa aula. Fico sempre muito feliz de voltar a conversar com as Arcadas, que é onde eu estudei, onde eu também me formei mestre e doutora. Então, eu vou falar um pouco aqui, muito rapidamente, falar um pouquinho muito rapidamente da estrutura geral, né, do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, que é o SISNAD, uma abordagem de direitos humanos na política sobre drogas, né, falar um pouco das diretrizes internacionais sobre drogas e direitos humanos, a intersetorialidade, os públicos vulnerabilizados. No final, a gente fala um pouco dos principais desafios para a política de drogas, vou falar muito rapidamente disso, e aí nessa segunda parte o Maurício vai também falar dos desafios que vêm da aplicação da lei, né, falando de uma pesquisa recente que foi lançada pela Senad e pelo IPEA o ano passado, em que mostra os vários problemas de aplicação da lei, que acho que são os desafios mais contundentes que temos hoje na política de drogas, né? Então, falando assim muito geral, né, uma apresentação muito geral, o sistema, não sei como é que está a apresentação, Sistema Nacional de Política sobre Drogas está descrito na Lei 11.343 de 2006. Eles têm, né, o SISNAD, né, esse sistema tem como finalidade articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção ao uso indevido, atenção e a reinserção social de pessoas que usam drogas, com a repressão da produção não autorizada e o tráfico ilícito de entorpecentes, né? Então, tem como seus objetivos norteadores contribuir para a inclusão social dos cidadãos, significa dizer que as populações se tornem menos vulneráveis para assumir comportamentos de risco, que envolvam o uso abusivo de drogas ou comportamentos ilícitos ligados ao tráfico. Tem também por objetivo cumprir um papel informativo e educativo, que significa ampliar a disseminação de conhecimentos. Dentro disso, vou falar um pouco mais para frente, a gente está reconstruindo aqui na Senad o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, e um terceiro objetivo é promover a integração entre as políticas públicas que estão envolvidas na questão das drogas, né? Então, tanto política de assistência, política de saúde, como o sistema de justiça criminal, né, que está envolvido ainda no modelo de repressão às drogas, e articulação interfederativa, então dialogar com estados e municípios para integrar suas respectivas políticas de drogas. Deixa eu mudar aqui. Bom, muito rapidamente, né, o SISNAD traz, né, gostaria de destacar esses princípios do SISNAD, a necessidade de respeito aos direitos fundamentais e a diversidade e especificidade de populações. Então isso é algo também vou falar mais um pouco, tem uma série de desafios que vêm daí, né, então questões específicas
de gênero, né, como algumas populações específicas, mulheres, indígenas, população em situação de rua, população negra e periférica, são especialmente afetados pela política de droga. A lei prevê a promoção de valores éticos, culturais, e de cidadania, a promoção de consensos nacionais sobre o tema e a ampla participação social, vou falar um pouco disso também, que é a retomada do Conselho Participativo no campo das drogas que promovemos o ano passado. A intersetorialidade, né, é um dos princípios mais importantes da política, né? Então, há uma série de fatores que envolvem o uso indevido de drogas ou o envolvimento de pessoas com o tráfico ilícito de entorpecentes, e aí a gente precisa atuar intersetorialmente, são vários setores do Estado, então tem a saúde, tem a assistência, sistema de justiça criminal, educação, uma série de áreas das políticas públicas que precisam ser articuladas, e o princípio do equilíbrio entre ações de prevenção e ações de repressão. Então, falando um pouco do papel da SENADE, a SENADE é justamente o órgão que coordena, que faz essa coordenação interinstitucional da política de drogas, né? Então, é o órgão que articula os diferentes âmbitos da política de droga, então são diálogos, né? Não é algo, a gente não, embora a gente execute aqui algumas ações diretamente, ela acontece em um amplo diálogo, né, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Ministério dos Direitos Humanos, nesse governo com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres, também com a Anvisa, que é um órgão importante, de regulatório importante, né, que define, no caso, todas as substâncias que são ilícitas, né? Essa definição vem da Anvisa. A Anvisa também é um ator importante, e os diálogos com as forças de aplicação da lei, né? Então, o judiciário e as diferentes polícias. Então, só para mostrar aqui um pouco desse panorama da intersetorialidade e da complexidade. Não sei se está aparecendo para vocês cortado aqui o PowerPoint. Mas aqui mostra só um pouco as atribuições, né, da Secretaria, né, de Coordenação da Política de Drogas, pensar os objetivos, pensar a colaboração com estados e municípios, garantir a informação e a disponibilidade de dados para a população, trabalhar, né, promover. Acho que aqui tem um elemento importante que eu gostaria de trazer, que está na política nacional sobre drogas, né, que é promover e incentivar as ações de desenvolvimento sustentável de forma a diminuir o peso da vulnerabilidade econômica e social como um fator de risco para o envolvimento do narcotráfico. Isso aqui é uma política, é algo que completa 10 anos no âmbito internacional, que são as políticas de desenvolvimento alternativo, ou seja, pensar o combate, né, o enfrentamento ao tráfico envolve atividades repressivas, mas também envolve atividades ou políticas, né, que diminuam a vulnerabilidade das populações em risco de aliciamento pelas organizações criminosas. Então, a gente também tem um papel nisso que se chama internacionalmente de desenvolvimento alternativo. A gente está chamando aqui de desenvolvimento social comunitário, né? Tem algumas ações algumas ações sobre isso. No final, mais diretamente, o decreto desse ano de atribuições da SENADE. Acho que é importante dizer que no governo passado, né, no governo Bolsonaro, a SENADE perdeu a atribuição de prevenção e de reinserção social. Isso havia ido para o Ministério da Cidadania, e aqui no Ministério da Justiça havia permanecido apenas os temas relativos à diminuição da oferta, então a repressão ao mercado ilícito. Nesse governo, a partir de discussões já no governo de transição, né, sobre a necessidade para que um órgão realmente possa fazer a devida integração dos diversos aspectos da política de drogas, para que a Secretaria realmente pudesse
exercer esse papel de coordenação, seria muito importante reunir as atribuições e os diversos aspectos da política de drogas, e foi, então, nesse sentido que a Senad retomou a sua competência também no campo, nesse governo, no campo da prevenção e da reinserção social, claro que sempre em diálogo com outros ministérios. Então, para falar só um pouquinho da estrutura que a gente tem hoje aqui na Secretaria, a gente tem 3 diretorias, né? Uma diretoria de prevenção e reinserção social, uma diretoria de pesquisa, avaliação e gestão das informações, e uma diretoria de gestão de ativos e justiça. Já vou falar disso em um minuto. A gente criou, junto ao gabinete, a Coordenação Geral sobre Drogas e Justiça Étnico-Racial. O que significa ter essa coordenação geral ligada ao gabinete? Significa que a gente olha a política de drogas hoje como uma política que tem realmente que ter esse olhar especial para as vulnerabilidades geradas no âmbito nesse campo, né, no âmbito da política de drogas. Então, como historicamente, né, a população negra vem sofrendo por uma série de vieses na aplicação da lei de drogas, pela exposição ao tráfico de drogas, pela exposição a uma série de situações que também a tornam propensas ao uso de entorpecentes, como a própria situação de rua, né, a população em situação de rua majoritariamente negra. Então, a ideia de que... E os povos indígenas também, né, que têm historicamente tido uma série de problemas com a questão do álcool e agora enfrentam também uma situação bastante delicada com o avanço do narcotráfico em territórios indígenas, né, uma emergência importante que a gente vem enfrentando, né, especialmente com as rotas de tráfico da Amazônia, mas também as regiões de fronteira, como Mato Grosso do Sul, essa ampla exposição dos povos indígenas, né, tanto ao consumo de substâncias, que aí, pelo avanço do narcotráfico, ficam mais disponíveis, mas também ao aliciamento pelas organizações criminosas. A gente entende que nossas políticas têm que ter um elemento forte de reparação, né, de mitigação e reparação dos efeitos da política de drogas junto a essas populações. Então, a ideia de ter essa coordenação geral justamente de que todas as nossas políticas, todas as políticas das demais diretorias devam se preocupar transversalmente com a questão, com esse olhar específico para as populações vulnerabilizadas. E aí queria falar rapidamente da gestão de ativos, né? Então, tem essa estrutura que pode ser tida como um pouco atípica, né? Dentro da Secretaria de Drogas, a gente também faz a gestão dos ativos apreendidos pelo crime organizado, né, em casos ligados ao narcotráfico, né, e como auxiliando o juiz em outros casos de perdimento de bens em favor da União. Então, a gente faz aqui justamente a venda, né, o judiciário apreende, o juiz determina a alienação desses bens, e a gente aqui na Senad atua na alienação dos bens por meio de leilões públicos, e o dinheiro arrecadado vem para o Fundo Nacional Antidrogas. O Fundo Nacional ainda tem esse nome, Fundo Nacional Antidrogas. Todo o dinheiro que a gente tem para investir nas políticas públicas é o dinheiro que vem justamente das apreensões do narcotráfico. Em outros crimes que não sejam narcotráfico, o dinheiro recebido desses leilões vão para outros fundos, né? O Funapol, o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, a Senad atua aí para alimentar esses outros fundos. Eu queria falar rapidamente do CONAD, né, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Ele é o órgão máximo do CISNAD, é o órgão, digamos assim, que produz recomendações, resoluções e normas dentro da política sobre drogas. O CONAD, ele teve a sua participação social, né, excluída no governo passado, assim como outros conselhos do governo federal, e nesse governo a gente tem a retomada da participação social no CONAD,
num modelo inédito, em que não só a participação social é retomada de forma paritária com órgãos de governo, mas também a escolha dos representantes da sociedade civil, ela também não é mais uma escolha de experts, de especialistas que eram nomeados pelo Ministério da Justiça, né? Antes, quando ainda havia participação social, era esse modelo. Ele se torna um conselho de organizações da sociedade civil, que são escolhidas por meio de processo eleitoral, né? Então, nós, no ano passado, organizamos um chamamento público de organizações que atuam, que tenham atuação relevante num escopo nacional, na política de drogas. A partir desse chamamento, as organizações se registraram e puderam votar e serem votadas nesse processo. Então, a gente teve a instalação do conselho, a realização de eleições e um novo conselho de drogas aí atuante de forma bastante participativa. Acho que é um modelo que avançou muito em termos de democracia participativa. Uma das atribuições, né, do Conselho, inclusive, é a discussão, a gente está dando início agora, né, a discussão do novo Plano Nacional de Política sobre Drogas, né? Então, a gente, na verdade, deu início a esse processo ano passado, justamente com a tradução para o português das diretrizes internacionais sobre drogas e direitos humanos, né? São diretrizes que foram lançadas por diversas agências da ONU em 2019, por falta de ambiente político no Brasil, elas não foram lançadas em português. Então, o ano passado, a gente lança em português as diretrizes, e a gente indica as diretrizes como sendo o nosso norte para a construção do novo Plano Nacional de Política sobre Drogas, e é sobre isso que a gente está se debruçando nesse ano. Então, o CONAD vai convocar uma série de audiências públicas e de escutas para que também a construção do novo plano se dê de forma participativa e embasado aí pelas diretrizes internacionais de direitos humanos. Aqui, só para dizer que a política de drogas também é algo. Existe um forte debate internacional em diversas instâncias. Então, falar um pouco da governança internacional, né? No âmbito da ONU, né, temos uma comissão de entorpecentes, então, que se reúne anualmente e trata da questão das drogas. Tem também uma comissão no âmbito do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime específica para a prevenção ao crime e sobre a justiça criminal, mas também outras diversas, como a gente está falando aqui, de política que envolve direitos humanos, envolve desenvolvimento sustentável. A gente também está dialogando com diversas organizações do sistema ONU, Unicef, Alto Comissariado para os Direitos Humanos, então uma série de outras instituições, né, dentro do sistema ONU, para pensar com a política de drogas, respeito aos direitos humanos e que olhe para as populações com viés do desenvolvimento social comunitário. No âmbito da OEA também há uma série de mecanismos de cooperação internacional na política de drogas. No âmbito do Mercosul, existe uma reunião especializada sobre drogas também. Então, o ano passado, durante a nossa presidência, realizamos uma reunião do Mercosul, que também emite resoluções no campo da política de drogas. E no âmbito da União Europeia existe uma cooperação entre a União Europeia, a América Latina e o Caribe. Também há movimentações no âmbito dos BRICS, em que nesse momento não estão tão ativas por falta de alinhamento entre a visão dos países, né? Uma visão aqui mais voltada aos direitos humanos. Os países do BRICS têm uma visão muito mais repressiva, então é uma colaboração que está num viés menos ativo nesse momento. Aqui queria falar um pouco disso, né, da importância
desses dois documentos, já falei um pouco das diretrizes internacionais, vou entrar um pouco nisso em seguida, falar um pouco também como a Agenda 2030 impacta na política de drogas, né, especialmente na questão da saúde e do bem-estar, na igualdade de gênero, ao pensar trabalho e crescimento econômico, né, quando a gente pensa em populações em situação de rua, né, o fomento à economia solidárias, né, o fomento à superação da situação de rua, impacta diretamente aí a pensar moradia, trabalho, etc. Redução das desigualdades, a gente tem um cenário em que a própria política de drogas pode ampliar as desigualdades, então essa é uma preocupação muito importante, especialmente no campo das desigualdades raciais. Hoje em dia, com o avanço do narcotráfico em territórios indígenas, especialmente na Amazônia, a gente também tem uma ligação forte, né, das nossas ações com a questão do clima, paz, justiça e instituições fortes naturalmente, né, porque a gente está falando de justiça, está falando em aprimoramento e qualificação da atuação do sistema de justiça. Enfim, acho que aí e participação social e parcerias, né, na implementação do acesso a direitos. Então, são diversos os elementos da Agenda 2030 que impactam diretamente a política de drogas, e aí a gente tem, justamente olhando para isso, né, a gente criou um centro em parceria com o PNUD e a UniODC, a secretaria, um centro de estudo sobre drogas e desenvolvimento social comunitário, justamente com esse escopo de pensar a política de drogas, compatibilizar a política de drogas com os objetivos de desenvolvimento da Agenda 2030, né? Então, a gente está trabalhando aqui em dois grandes eixos, o eixo das periferias urbanas e o eixo da Amazônia, justamente para pensar políticas que possam aumentar a resiliência das comunidades diante tanto das questões, né, de uso de álcool e outras drogas, mas também diante do assédio do crime organizado. Queria um pouco falar aqui, muito rapidamente, e que recomendo que vocês consultem, né, os princípios fundamentais aí sobre drogas e direitos humanos, política de drogas e direitos humanos, mas como, assim, meu tempo está aqui curto, eu queria falar especificamente, né, desse documento. Ele traz, né, obrigações resultantes dos direitos humanos de grupos específicos, né? Então, é um documento que pede, que já demanda que as políticas sobre drogas olhem para as necessidades das populações mais vulneráveis e de alguns grupos que são especialmente vulnerabilizados. Então, o documento cita já crianças, mulheres, pessoas privadas de liberdades e povos indígenas. Então, isso tem sido um norteador da nossa política. Então, a gente tem uma série de ações, né, voltadas à prevenção, a crianças e adolescentes, a pessoas, uma série de colaborações também para ampliar o acesso a serviços de saúde e a direitos, né, por pessoas privadas de liberdade, mas queria aqui falar um pouco especificamente das nossas estratégias nacionais, né? A gente está trabalhando em 4 eixos aqui. Lançamos em março do ano passado uma estratégia nacional de acesso a direitos a mulheres na política sobre drogas, uma iniciativa em parceria com o Ministério das Mulheres, né, em que a gente tem um grupo de trabalho interministerial, né, são vários ministérios envolvidos. A ideia é que a gente usou na construção dessa estratégia a ideia de mulheres afetadas pela política de drogas de alguma maneira, porque a gente está trabalhando com diversos grupos de mulheres. Então, estamos trabalhando com mulheres que usam drogas, né, que embora elas sejam em menor número que os homens, elas são as que enfrentam maiores obstáculos para acesso a serviços de saúde, enfrentam maior estigma. Estamos falando de também essas mulheres que estão mais vulneráveis, mulheres usuárias estão mais vulneráveis à violência sexual que homens, né? Então, estamos falando também de mulheres trans aqui.
Mulheres encarceradas, né? A gente vive um momento de um aumento muito significativo do encarceramento feminino, né? E, claro, diante de um quadro já, né, um estado de coisas inconstitucional em que se encontra o sistema penitenciário, a gente tem 25% da população presa, né, por crimes relacionados à lei de drogas, mas quando a gente olha as mulheres, esse grupo chega a 50%, né? Então, crimes relacionados à lei de drogas é a principal causa de encarceramento feminino, e a gente sabe que esse encarceramento feminino tem aumentado muito, as mulheres ficam ali em situações muitas vezes também no limiar, né? Uma pesquisa importante da DPU, que eu posso indicar também, do ano passado, que mostra essa zona cinzenta das mulheres envolvidas no tráfico, uma zona cinzenta né, de autor e vítima, muitas delas também vítimas de tráfico de pessoas, né, mas o sistema de justiça só olha para elas com o olhar da punição, então estamos atentos a esse grupo de mulheres, mulheres que perdem sua guarda, né, então mulheres usuárias que precocemente, né, de maneira injustificada, perdem a guarda de seus filhos, então direito, estamos olhando para isso, o direito de maternidade dessas mulheres, então é um pouco pensar, a ideia da política a gente tem lançado editais de fomento, a organizações da sociedade civil que trabalhem com esses diferentes grupos de mulheres, também temos cutucados outros ministérios no âmbito do GT, né? A gente sempre trabalha no sentido de visibilizar as mulheres, os diferentes grupos de mulheres na política de drogas, que precisam ser visibilizadas num quadro de ações mais gerais, né? Então, também, no mesmo sentido, fizemos também o lançamento da Estratégia Nacional para povos indígenas e comunidades tradicionais no âmbito da política sobre drogas. A gente está lidando especialmente com essa questão, né, do assédio do narcotráfico, da ocupação dos territórios, tanto indígenas como ribeirinhos, como quilombolas, têm sofrido uma série de violências por conta dessa realidade. Também lançamos edital de fomento, também temos um grupo de trabalho, estamos para viabilizar uma série de ações voltadas a esse público, estamos agora trabalhando com projetos, inclusive, de redução de danos voltados, né, com todas as especificidades dos povos indígenas. A estratégia nacional voltada ao acesso a direitos da população negra e periférica na política de drogas, acho que nem dá tempo de eu falar sobre isso, acho que o Maurício vai falar um pouco sobre isso, né? A população negra, ela acaba sendo vulnerabilizada na política de drogas por uma série de diversas maneiras, tanto pelos vieses de aplicação da lei, como por morar nas periferias, né, pelo enfrentamento bélico às organizações criminosas. Então, estamos falando das mortes, né, tantas vidas perdidas por conta de tiroteios, estamos falando das mães que perderam precocemente seus filhos, então estamos falando da juventude negra, né, dos estudos que mostram que as crianças periféricas ficam sem escola por conta das operações policiais, o serviço de saúde fecha, então uma série de vulnerabilidades produzidas no âmbito da política sobre drogas, especialmente no modelo bélico, que é esse que a gente tenta combater, né, mostrando, inclusive, que o modelo mais eficiente de combate ao crime organizado é o modelo que usa inteligência, né, e menos enfrentamento bélico e menos ações de rua. E, por fim, né, falando de um outro grupo aqui de populações vulneráveis, a gente participou junto com o Ministério dos Direitos Humanos, no Plano Nacional Ruas Visíveis, com uma série de ações voltadas especificamente à população em situação de rua, que tem ali uma questão, né, são muitas vulnerabilidades, a droga acaba entrando também como uma resposta a uma série de sofrimento que essas pessoas passam. Então, tem uma população que apresenta problemas sérios em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas, e invariavelmente também são repelidas pelos serviços públicos, são acionadas por guardas municipais só pelo viés da violência. Então, aí uma série de ações que a gente
se compromete no âmbito da DPF sobre populações de rua, em uma série de ações voltadas à população em situação de rua. Então, como exemplo, tenho aqui os centros de acesso à direito e inclusão social, a formação de guardas municipais, a construção de um protocolo de abordagem para forças policiais, né, de abordagem respeitosa dos direitos humanos desse tipo de população. Enfim, então há aí uma série de ações no âmbito desse plano. E aí, enfim, acho que eu passei demais o tempo, aqui tinha aqui um pouco dos programas que a gente está desenvolvendo, falei de alguns deles muito rapidamente. A gente está trabalhando também na construção do Pronasce Juventude, no programa de juventude voltado à juventude periférica em situação de risco, tanto para uso de entorpecentes como para envolvimento com crime. E aí, para terminar e passar a palavra para o Maurício, eu acho que a gente trouxe aqui 3 desafios, né? Claro, sempre um desafio que eu acho que não é específico da política de drogas, mas o desafio da continuidade das políticas públicas, né? Então, a gente teve uma interrupção muito drástica nas políticas públicas, inclusive que tinham muita evidência de sucesso com o golpe de 2016. Então, essa continuidade, agora a gente está retomando várias dessas políticas que haviam sido interrompidas. Claro, é uma política intersetorial, então tem naturalmente esse desafio da articulação constante entre os diversos setores, entre as diferentes redes, né? Rede de saúde, rede de assistência, polícia. Não adianta a gente também chegar com um programa de inclusão social se a polícia está fazendo o oposto com uma determinada população. Então, envolve um esforço grande de articulação intersetorial e também com o judiciário e com as polícias. E eu diria, por fim, né, que é um tema que há um tema invariavelmente difícil, com muito estigma, né, a questão muito difícil tratar da questão das drogas e de políticas com base em evidências. Ele é um tema que é muito usado, né, em estratégias de populismo penal, em discursos extremamente moralizantes, e isso acaba sendo um desafio, né, para a gente pautar políticas públicas que tenham por base evidências, que tenham por base o respeito aos direitos humanos. Muitas vezes esse é um desafio, um debate claro e aberto sobre a melhor política acaba se tornando um desafio num campo que é muito estigmatizado e muito moralizado. Eu espero que tenha dado um panorama e fico à disposição aqui para conversar mais depois com vocês. Agradeço de novo o convite e passo para o Maurício Fiore, que é o nosso diretor de pesquisa. Olá, olá a todos e todas vocês, cursistas desse curso sobre política sobre drogas e direito penal nesse campo das drogas. Eu sou Maurício Fiore, sou um homem branco, com cabelos também brancos, venho das ciências sociais, sou um cientista social, antropólogo, me dedico à questão das drogas e da política sobre drogas há bastante tempo, já desde o final dos anos 90, tem alguns trabalhos publicados na área, e desde meados de 2023 eu assumi a diretoria de pesquisa, avaliação e gestão de informações da SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na gestão da secretária Marta Machado, com quem vocês conversaram na primeira parte dessa aula, e que já fez uma apresentação bastante completa, discutindo a política sobre drogas a partir daquilo que nós temos priorizado nessa gestão, né? Pontos fundamentais para se compreender a política sobre drogas, que é regida, entre outras coisas, pela Lei de Drogas de 2006, e quais são os pontos que têm sido prioritários e como a gente dialoga com esses pontos na política sobre drogas. Direitos humanos, a questão racial, questão de gênero, a questão indígena, a questão da prevenção, a questão da qualificação da aplicação da lei de drogas, e é sobre esse ponto especificamente que eu vou me deter nessa parte final da aula, que foi um pedido da própria secretária, para que ela já citou essa pesquisa, né, citou esse foi um
um trabalho realizado em parceria pela Senad com o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que também é uma entidade federal ligada ao Ministério do Planejamento, e que se dedicou a fazer a mais completa pesquisa sobre aplicação da lei de drogas de abrangência nacional já realizada, né? Na verdade, nunca tinha havido uma pesquisa com abrangência nacional de aplicação da lei de drogas. Havia muitas pesquisas e que foram muito importantes. Eu cito aqui, por exemplo, a pesquisa da professora Luciana Boatê, da Federal do Rio de Janeiro, pesquisas do Núcleo de Estudos da Violência, pesquisas, algumas do Instituto Sou da Paz. Havia, enfim, algumas pesquisas que tinham levantado os processos por tráfico de drogas no Brasil, o perfil das pessoas processadas, o perfil desses processos. A pesquisa realizada pelo IPEA, em parceria com a Senad, ela fez esse levantamento, só que com uma amostra representativa para todo o território nacional. Então, eu vou agora compartilhar a minha tela para apresentar alguns pontos importantes que vão ajudar a gente a pensar, afinal, como é na prática a aplicação da lei de drogas, né? Então, agora vou aí compartilhando a minha tela para vocês verem alguns dados dessa pesquisa, que tem, na verdade, o título primeiro da pesquisa, né, o perfil dos processos e dos processados pela lei de drogas. E, antes de tudo, já é bom ter esse preâmbulo da dimensão da lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006, que é a atual, a lei de drogas vigente no Brasil, no papel do encarceramento como um todo. Aqui nós estamos lidando com a população encarcerada, dados da Senapen, da Secretaria Nacional de Política Penitenciária, e que já dá uma dimensão do tamanho, né, dos processados. Aí nós temos cerca de 28% das pessoas encarceradas, elas respondem por pelo menos um dos crimes associados, que estão previstos pela lei de drogas. E, no caso aí, um desses crimes não inclui a posse para uso, que, embora continue sendo crime, não é um crime punível de prisão. Então, ela não entra nesse registro, mas pode ser que tenham ainda pessoas que respondam também por esse crime que não prevê pena de prisão. Mas, nesse caso, não. São a tráfico internacional, né, a associação para o tráfico de drogas. Então, são os crimes previstos na lei de drogas, e temos aí, então, 28% da população geral presa também por esse crime. Pode estar presa também pelo crime, por outro crime, mas também está preso por um desses crimes. Aí, no quadro ao lado, nós temos aí que o artigo 33 especialmente é o que mais encarcera, mas é muito frequente também a associação para o tráfico, que aumenta ainda mais a pena dessas pessoas. Se nós tivéssemos o corte aqui, e aí eu vou fazer um convite para vocês conhecerem a pesquisa, fazer uma propaganda ao final da aula de uma ferramenta que nós lançamos no início desse ano, mas tivesse um corte de gênero, a proporção seria pior, né? No caso das mulheres, o crime de tráfico responde por mais do que o dobro do que responde nos homens, chega a passar de 50%, a depender de que população carcerária você olha, né? Então, é ainda mais relevante para se pensar o sistema prisional brasileiro como um todo. Então, isso para vocês entenderem muito rapidamente, a pesquisa está inteiramente disponível. Quem quiser conhecer melhor a metodologia e todos os dados, ela está inteiramente disponível, junto com a ferramenta que eu vou falar mais ao final. Mas o que essa pesquisa tem de tão interessante e abrangente, né? Ela conseguiu, para o caso ela olhou duas justiças, âmbito de duas justiças, as justiças estaduais e a Justiça Federal. No caso da Justiça Federal, evidentemente era um número de processos muito menor, porque ela fez um corte. Qual era esse corte? O corte era processos pela lei de drogas com decisão terminativa no primeiro semestre de 2019. Esse foi o recorte, né? Evidentemente é um recorte, né? Poderíamos continuar a fazer essa pesquisa periodicamente, mas foi um recorte para garantir
algum nível de aleatoriedade na análise desse processo. Portanto, o universo desse processo na Justiça Federal era muito menor e ela conseguiu ser censitária. Ela conseguiu cobrir e analisar todos os processos da Justiça Federal da Lei de Drogas, com esta característica de ter decisão terminativa em primeira instância no primeiro semestre de 19. No caso da Justiça Estadual, ela teve que fazer uma amostragem num âmbito muito maior, no caso de réus, de mais de 41 mil réus. E, portanto, ela fez uma amostra estatística que garantisse a representatividade dessa amostra para se falar de todos os estados e do país como um todo. Toda essa amostragem está bem descrita, eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? Mas é por isso que a pesquisa conseguiu essa abrangência inédita, porque ela consegue falar das 27 unidades federativas na aplicação da Lei de Drogas. Vamos, acho que direto passar para o que importa, né? Afinal, esse é um curso que vocês estão discutindo, a Lei de Drogas, e ela, na verdade, assim, de maneira geral, ela meio que demonstrou aquilo que já sabíamos pelos levantamentos parciais, regionais que tínhamos, e nos deu dados extras. Ela foi mais profunda em diversos aspectos, olhando, inclusive, não apenas os réus, mas características dos processos. Então, em alguns casos, os processos da Justiça Estadual eram bastante parecidos na sua característica com o da Federal. Em outros, eles são bem diferentes. Então, nós temos aí um predomínio, né, muito grande, evidentemente, do artigo 33 em ambos, né, só que, evidentemente, um pouco maior no artigo 35 da associação e também no de tráfico internacional na Justiça Federal, evidentemente. É bom a gente ter em mente que na Justiça Federal, muitos desses processos estão ligados a portos e a aeroportos, né, especialmente aeroportos. Existem alguns casos também do trânsito terrestre, né, pelas estradas e até da apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal, mas estamos lidando muito com esse universo. Os processos da Justiça Estadual, eles são mais curtos, quase que a metade, na média, né, se a gente for pegar, na verdade, na mediana, tá, e nós usamos muito nessa pesquisa a mediana, que é uma medida estatística um pouco mais fiel à realidade do que a média, que é um pouco mais enganosa. A mediana revela que os processos são bem mais rápidos, duram um pouco menos de um ano nessa mediana, e na Justiça Federal, quase 2 anos. Né? E pouca participação na Justiça Estadual dos órgãos chamados especializados, basicamente as delegacias especializadas de narcóticos, os DENARCs. Enquanto na Justiça Federal você tem as delegacias específicas participantes um pouco mais desse processo. Aí acho que tem um ponto que a secretária já levantou bastante, que é muito relevante para pensar o que é a aplicação da Lei de Drogas no Brasil, né? Quem são as pessoas, quem são os réus que respondem? Então, nós temos predominantemente homens, especialmente na Justiça Estadual, estamos lidando aí com 86% desses réus, um pouco menor na Justiça Federal, incrivelmente parecidos no seu aspecto, na sua característica étnico-racial, né, 66 e 1,67, e aí é bom que se diga, desde já, que a pesquisa enfrentou muitos problemas com relação à categorização, às informações. Nós temos um problema sério no Brasil de lacunas informativas dos processos. Isso é muito relevante, porque acho que é fundamental que a gente entenda, afinal, quem são as pessoas que estão sendo processadas, que são presas, julgadas, e que, por exemplo, esse dado étnico-racial, ele tem sérias lacunas da proporção de processo em que se indicava, afinal, qual era a etnia, a raça da pessoa processada. Isso até não está só nessa variável. Você tem, por exemplo, lacunas na formação. Existem muitos dos réus que a gente não conhece a escolaridade formal. Então, esses que estão vendo aqui estão ajustados na amostra dentro desse universo em que foi possível conhecer esses dados. E aí, evidentemente, temos jovens, né, entre 18 e 30 anos, preponderam na Justiça Estadual, também preponderam jovens na Federal, mas um pouco menos. E é muito impressionante que quase 68%, né, quase 70% não chegou
ao ensino médio, tem ensino fundamental completo ou incompleto, ou menos do que isso. O que mostra que no Brasil, a escolaridade, mais recentemente, nas últimas décadas, você teve um avanço da escolaridade formal. Então, demograficamente, aquilo que a gente chama em pesquisa da proxy, né, a proxy de renda, a proxy que indicava a renda era a escolaridade formal. No Brasil, elas caminhavam muito juntas. Elas deixaram de caminhar tão juntas, elas ainda andam juntas, mas elas deixaram de caminhar tão juntas. Saber a escolaridade formal de alguém não hoje prediz menos a renda e outras condições socioeconômicas. Ainda assim, na lei de drogas, nós temos um contingente enorme de pessoas que não chegaram não sequer adentraram o ensino médio, o que mostra que então é bastante desproporcional o recrutamento desses réus entre as camadas mais pobres e mais não escolarizadas da população. Aí tem alguns detalhes, tá? Eu não vou, aqui no PowerPoint tem mais coisa, eu não vou ficar passando a todos para não aborrecê-los, vocês podem conhecer bem a pesquisa, mas são alguns detalhes importantes, né? O flagrante é um grande determinante da prisão no âmbito estadual, né, em 87% dos casos, e consideravelmente menos na Justiça Federal. Mas o mais relevante, a gente discutiu isso bastante aqui na Senad, nos eventos que a gente fez sobre esses dados, é que apenas 16% dos casos da Justiça Estadual você tinha alguma investigação pretérita, anterior ao flagrante. Esse número é maior no caso da Justiça Federal, mas isso indica que nós estamos falando basicamente de prisões de policiamento feitas pelo policiamento ostensivo, grande parte das vezes pela polícia militar. Já ouvi, a gente discutiu um pouco com a polícia, inclusive com as polícias civis, que muitas vezes existe alguma colaboração nesse flagrante entre polícia militar e civil, mas de qualquer forma não é isso que os processos mostram, e se ela existe, ela temos um problema de informação, né? E aí você vê por onde aconteceu esse flagrante, 50% nas vias públicas, né, e na residência do acusado em 33%. Você vê aí 77% das polícias militares. E você vê que quase 50% da Justiça Estadual tem entrada a domicílio, mas apenas 15% com mandado judicial, o que é um dado bastante importante. Nesse caso, a Justiça Federal tem números menores de entrada a domicílio, menores do chamado policiamento ostensivo, e quando entra em residência, 2/3, mais ou menos, fez isso com mandado judicial. É um pouco parecida a apreensão, né? Quando tem ou não apreensão, porque existem casos que você não tem droga apreendida, e o destaque aí é a diferença da quantidade no âmbito da Justiça Estadual e no âmbito da Justiça Federal. Isso já era esperado, não é surpresa, a Polícia Federal lida com o que seria o atacado, o que seriam as grandes transações de drogas ilícitas. Então, isso, na verdade, os pesquisadores só conseguiram fazer essa estimativa para 2 tipos de drogas, né? A cannabis, ou a maconha, e a cocaína. Isso inclui aí também o crack, né? No caso da cocaína. E aí nós temos um laudo, nos laudos, né? Você tem já um problema pericial, muitos não têm laudos que comprovavam isso já instruídos no processo, e a diferença, né, uma mediana de cocaína de 24 gramas na Justiça Estadual, que vai a 6 quilos de cocaína na Justiça Federal. No caso da maconha, 85 gramas de mediana na estadual, 14 quilos na federal, o que era esperado, mas que revela, especialmente na aplicação da lei de drogas, uma baixa quantidade de substâncias na Justiça Federal, né? Na Justiça Estadual. Você imaginar, especialmente no caso da cannabis, você tem aí no tráfico 85 gramas, que realmente, claro que a quantidade é sempre relativo, mas é uma quantidade baixa, né? 24 gramas de cocaína, talvez até proporcionalmente pode ser considerado alto, mas a gente tem que ver exatamente que não são necessariamente 24 gramas de cocaína pura, atestada pericialmente. Você tem aí 24 gramas daquilo que foi apreendido
com cocaína que, na enorme maioria das vezes, é misturada, né? E aí tem as taxas de condenação são interessantes, porque você tem uma pena maior até na Justiça Federal, em média, 2 anos maior, se você for pegar aí a mediana, mas o que você tem muito em comum nas duas é o regime inicial de cumprimento já fechado, né? Ou pelo menos no semiaberto. E um grau recursivo, aí, um nível recursivo parecido no âmbito federal e estadual, nesse caso, tá? E aí, enfim, eu faço a propaganda, né, de uma ferramenta que eu acho que, especialmente para quem está estudando esse tema agora, como vocês estão, e se aprofundando na aplicação da lei de drogas, a gente fez uma coisa que não é comum no cenário de pesquisa no Brasil. A primeira é disponibilizar, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que colaborou conosco nesse projeto, nós criamos um painel, né, que do inglesismo a gente chama de BI, né, Business Information, onde você consegue, a partir de variáveis básicas como idade, gênero, raça, escolaridade, você consegue traçar cruzamentos básicos a partir da pesquisa, inclusive separando Justiça Federal da Justiça Estadual, né? Você já, nesse painel, consegue ter acesso a essa separação, e você vai fazendo isso em 9 telas diferentes, que vão, são 8 telas diferentes, em que você consegue, então, por exemplo, cruzar isso com a quantidade de droga apreendida, com o tipo de flagrante, com características do processo. Mas, para quem é pesquisador, evidentemente, isso tem um certo limite dos cruzamentos. São bancos de dados bem grandes, principalmente não do tamanho tanto dos processos, que são milhares, mas da quantidade de variáveis. São muitas variáveis que os pesquisadores do IPEA analisaram ponto a ponto. E aí você consegue baixar a base de dados diretamente, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, né, dessas duas pesquisas, diretamente nesse painel, para que quem tiver a habilidade, né, as ferramentas, pode fazer os seus próprios cruzamentos, analisar. As bases passaram por um processo de anonimização pelos pesquisadores do IPEA para proteger dados que poderiam ser sensíveis do processo, embora eles tenham trabalhado com processos públicos do banco do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Mas ainda assim, em conjunto com a IPEA, a Senad, nós decidimos junto quais seriam algumas das variáveis mais complexas. Os pesquisadores do IPEA fizeram um grande trabalho de anonimização e disponibilizar a base, que não é também comum para o IPEA, que trabalha com bases muito sensíveis e que não costuma disponibilizar bases dessa maneira, né? Então, acho que esse é um recurso que eu, como pesquisador, né, para além de diretor de pesquisa, fiquei muito feliz de poder inaugurar, e a gente pretende que outras bases de dados no âmbito do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que nós estamos recriando, e foi já falado pela secretária, né, que o OBID ele existe há bastante tempo, ele conseguiu ser um repositório bem interessante de dados, nunca conseguiu que esses dados fossem muito dinâmicos, mas ele era um bom repositório, ele foi totalmente descontinuado pela gestão anterior, ele estava parado, basicamente, quando houve a separação de competências, que a secretária já falou, e nós estamos, então, retomando, e esse aqui é o primeiro produto do OBID que está disponível, então convido vocês a conhecerem realmente, e quem não quiser baixar a base, que não trabalha com dados, já pode fazer esses cruzamentos e perceber, e aí eu termino essa minha apresentação, que nós temos assim, problemas muito relevantes da forma que nós aplicamos a lei de drogas do ponto de vista criminal, penal, né? Estamos falando basicamente da repressão que se dá sobre o varejo dessas drogas ilícitas, que recruta. A gente não tem certeza que ele só recrute as classes mais baixas, mais pobres e já vulnerabilizadas, mas uma certeza a gente tem, esses dados mostram, que o sistema penal vai buscar aí nessas classes aquele que vai ser punido pelo tráfico de drogas e pelos crimes associados ao tráfico. Isso está bastante claro. Acho que agora, depois dessa pesquisa IPEA, acho que já não cabe contestação científica sobre esse aspecto, porque agora temos a amostra nacional, de que você realmente predomina
E percebam que predomina não é apenas, você poderia dizer que predomina porque o Brasil ainda é um país majoritariamente de pobres. É verdade, se você fosse dividir, talvez, de fato, demograficamente, seria um recrutamento já que teria mais pobres. Mas não, ele é desproporcional. Ele é desproporcionalmente menos escolarizado, desproporcionalmente não branco, muito acima das nossas características demográficas. Então, acho que isso já resta demonstrado cientificamente de que a lei penal, especialmente no âmbito da justiça estadual, se dá em cima dessa população. Então, espero ter contribuído nesse processo que vocês vão ter diversas outras características da lei penal, trazendo dados aí empíricos que ainda podem ser até mais bem explorados para a gente entender onde estão os gargalos da atual lei de drogas, especialmente da aplicação da lei de drogas. Então, eu vou parar aqui esse compartilhamento e me despedir, então, de vocês, agradecendo pela atenção e dedicando um bom curso.